Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos prosseguir no estudo da trigonometria, ainda nessa parte introdutória dentro desse módulo de resolução de exercícios. Os alunos que ainda não dominam a trigonometria na circunferência devem procurar a aula específica acerca desse tema. Para isso eu vou deixar aqui um card para remetê-los diretamente a essa aula a qual eu estou me referindo. Reduza seno de 4π sobre 3 ao intervalo 0 a π sobre 4. Bom, esse arco é um arco do terceiro quadrante. Então, para iniciar o exercício, eu preciso reduzir o terceiro para o primeiro quadrante, esse arco em questão. E como é que eu faço isso? Nós vimos na nossa aula teórica que o seno do arco X do terceiro quadrante é igual a menos o seno do arco x menos π do primeiro quadrante. Então, esse arco é o arco do terceiro quadrante e esse aqui é o seu correspondente no primeiro quadrante. Os valores dos senos no terceiro e no primeiro quadrantes têm sinais invertidos. Pois bem, então nós estamos dizendo aqui que o seno de 4π sobre 3 é igual a menos o seno de 4π sobre 3 menos π. Ou seja, o seno de 4π sobre 3 será igual a menos o seno de π sobre 3. Porque 3 vezes π, 3π, 4π menos 3π, π sobre 3. Agora que eu reduzi para o primeiro quadrante, para o intervalo que vai de 0 até π sobre 2, eu vou reduzir para o intervalo que vai de 0 até π sobre 4. Vamos lá, nós vimos também na aula teórica que para fazer essa redução eu uso o conceito de ângulos complementares. E por quê? Porque quando dois ângulos são complementares, o seno de um deles é o cosseno do outro e vice-versa. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou escrever o seno do arco x, que agora é π sobre 3, é igual ao cosseno do seu complemento, que é π sobre 2 menos x. Como eu tenho aqui menos o seno de π sobre 3, eu vou colocar aqui, ó, menos o seno desse arco π sobre 3 será igual a menos o cosseno do seu complemento, π sobre 2 menos π sobre 3. Isso daqui será igual a menos o cosseno, aqui eu vou tirar o MMC, que vai dar 6. 6 por 2 dá 3 vezes π, 3π, menos 6 por 3 dá 2 vezes π, 2π. Então, eu tenho aqui menos o cosseno de π sobre 6, que vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno do arco 4π sobre 3, que é um arco do terceiro quadrante, é igual a menos o cosseno de π sobre 6, que é um arco que está no intervalo que vai de 0 a π sobre 4. Apenas para confirmar o que fizemos no slide anterior, aqui nós estamos reduzindo um arco que é do terceiro quadrante para um arco que é do primeiro quadrante, ou seja, o seno de 240 graus, que equivale ao arco 4π sobre 3, que é igual a menos o seno de 60 graus, que equivale ao arco π sobre 3, que é um arco do primeiro quadrante. A partir daí, a gente vai reduzir o arco que está no primeiro quadrante, no intervalo que vai de 0 até π sobre 2, para o intervalo que vai de 0 até π sobre 4. E para fazer isso, eu uso o conceito de ângulos complementares. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Então, se eu tenho no primeiro quadrante menos o seno de π sobre 3, que equivale ao ângulo de 60 graus, isso será igual a menos o cosseno de 30, que é o ângulo de 90 graus menos o ângulo de 60, ou o arco π sobre 2 menos o arco π sobre 3.
Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar π sobre 6, que é o arco que equivale a 30 graus. Então, o seno desse ângulo de 240 graus, ou do arco 4π sobre 3, é exatamente igual a menos o cosseno do ângulo de 30 graus, ou do arco π sobre 6, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. Calcule o cosseno de 15 graus usando as fórmulas de transformação. Pois bem, o que a gente percebe inicialmente é que o cosseno de 15 graus pode ser escrito na forma de uma subtração. O cosseno de 60 graus menos 45 graus. Então, eu passo a ter o cosseno de uma diferença. E a gente sabe que o cosseno da diferença é o cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A, vezes o seno de B, em que A vale 60 graus e B vale 45 graus. Então, eu posso escrever que isso é igual ao cosseno de 60 graus vezes o cosseno de 45 graus mais o seno de 60 graus vezes o seno de 45 graus. Aqui nós vamos ter, então, o cosseno de 60, que é meio, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E isso aqui vai me dar 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Mais a raiz de 3 vezes a raiz de 2 é raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4. Como os denominadores são iguais, eu posso escrever as duas parcelas com um denominador apenas, ou seja, raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso sobre 4. Esse é o valor do cosseno de 15 graus. Só para confirmar o que foi feito, o cosseno de 15 graus equivale ao cosseno de 60 graus menos 45 graus, e o cosseno de uma diferença é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Aqui estão os valores do cosseno de 60 graus, do cosseno de 45 graus, do seno de 60 e do seno de 45. Fazendo essa multiplicação, raiz de 2, aqui nós temos 4. Fazendo essa multiplicação, raiz de 6, aqui nós temos 4. Como 4 é denominador das duas parcelas, eu posso colocar apenas um denominador para as duas parcelas. Observe que eu poderia ter usado o cosseno de 45 graus menos 30 graus. Essa diferença também dá 15 graus. Vamos fazer? Nós teríamos, de igual modo, o cosseno de 45, que é o cosseno do primeiro, vezes o cosseno de 30 graus, que é o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro, 45 graus, vezes o seno do segundo, que é 30 graus. Nós temos aqui o valor do cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é meio. Aqui nós teríamos raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Então, isso é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Exatamente o mesmo resultado que obtivemos aqui. Prove que os ângulos internos A, B e C de um triângulo não retângulo verificam a relação tangente de A mais tangente de B mais tangente de C igual a tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C. Bom, somando os três ângulos, A mais B mais C desse triângulo, nós sabemos que obteremos 180 graus. Se eu passar o C para o outro lado dessa igualdade, eu fico com A mais B igual a 180 graus menos C.
Observe que a soma desses dois ângulos é igual a 180 menos esse ângulo C. E, portanto, a tangente dessa soma será igual à tangente dessa diferença. Aqui vale uma informação importante. Quando vimos a redução para o primeiro quadrante, nós vimos que a tangente de um arco X do segundo quadrante é igual a menos a tangente de π menos x, que é um arco do primeiro quadrante. Observe que 180 equivale ao arco π. E aqui nós temos um ângulo C, que eu posso simplesmente chamar de x. Ou seja, a tangente de π menos x, ou a tangente de 180 graus menos C, é igual a menos a tangente de C. Então, eu terei que a tangente de A mais B é igual a menos a tangente de C. Isso porque, se a tangente de π menos x, que aqui é representado por 180 menos C, tem o sinal inverso da tangente de x, ou seja, da tangente de C, eu tenho que a tangente de 180 menos C é igual a menos a tangente de C. Sinal trocado. Aqui é mais, aqui é menos. Tal qual aqui, ó. Aqui é mais e aqui é menos. Então, eu tenho agora que a tangente da soma, que nós sabemos ser a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B, isso será igual a menos a tangente de C. Então, agora eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó, 1 vezes menos a tangente de C, e menos a tangente de A vezes a tangente de B, vezes menos a tangente de C, e aí eu terei que a tangente de A mais a tangente de B será igual a 1 vezes menos a tangente de C menos a tangente de C. Menos vezes menos, mais a tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C é a tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C. Passando menos a tangente de C para o outro lado da igualdade, eu tenho a tangente de A mais a tangente de B mais a tangente de C igual a tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C, conforme queríamos provar. Corroborando com o que foi feito, aqui a soma dos três ângulos, 180, a soma dos ângulos A e B igual a 180 menos C, passando para cá, ó, o valor de C. E aí eu fico com a tangente de uma soma igual a tangente de 180 menos C, a tangente de uma diferença. Lembrar que a tangente de x é igual a menos a tangente de π menos x, aqui reduzindo do segundo para o primeiro quadrante. Então, aqui o 180 é π e o C faz aqui o lugar do arco x, tá certo? Então, se aqui é negativo e aqui é positivo, sendo aqui positivo, o sinal da tangente de C será negativa. É isso que tem aqui. Sabemos que a tangente da soma é a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Aqui eu multipliquei, ó, 1 vezes menos a tangente de C, menos a tangente de C. Menos vezes menos mais, está aqui. A tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C é a tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C. E isso é igual à soma da tangente de A com a tangente de B. Passando menos a tangente de C para o outro lado da igualdade, ela vira positiva. Então, eu tenho que a tangente de A mais a tangente de B mais a tangente de C é igual a tangente de A vezes a tangente de B vezes a tangente de C, conforme queríamos demonstrar. Se y é igual a 4
cosseno de 15 graus vezes cosseno de 75 graus, então y² vale... Bom, aqui eu vou começar transformando o cosseno de 15 graus em um cosseno de uma diferença, qual seja 60 graus menos 45 graus. Já até fizemos isso em um exercício de aplicação. E também vou transformar o cosseno de 75 graus em um cosseno de uma soma, qual seja 45 graus mais 30 graus. Observe que 60 graus menos 45 graus é igual a 15 graus. E 45 graus mais 30 graus é igual a 75 graus. Pois bem, então eu vou escrever que y é igual a 4 vezes o cosseno de 60 graus menos 45 graus, que equivale ao cosseno de 15 graus, vezes o cosseno de 45 graus mais 30 graus, que equivale ao cosseno de 75 graus. Bom, y então será igual a 4 vezes o cosseno de uma diferença. O cosseno da diferença é igual ao cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo vezes o cosseno de uma soma. O cosseno de uma soma é o cosseno do primeiro, que nesse caso agora é 45 graus, vezes o cosseno do segundo, que agora é 30 graus, menos o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Observe que no cosseno da diferença esse sinal é positivo, no cosseno da soma esse sinal é negativo. Muito cuidado com isso. Bom, agora eu vou colocar os valores dos senos e cossenos desses ângulos notáveis que eu conheço. Então, nós vamos ter 4 vezes o cosseno de 60 é 1 sobre 2, vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, menos o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 30, que é meio. E aí eu terei 4 vezes, fazendo aqui as multiplicações, 1 vezes raiz de 2, dividido por 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, dividido por 2 vezes 2, 4. Vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, dividido por 4. Menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, dividido por 4. 2 vezes 2, 4. Bom, agora o que eu vejo aqui é um produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos. Posso até dar uma arrumada aqui, para que vocês consigam enxergar melhor o que eu estou falando. Vou dar uma melhorada aqui para a galera enxergar bem aí. Eu estou falando da raiz de 6 sobre 4 mais a raiz de 2 sobre 4. Eu posso trocar a posição das parcelas aqui, que isso não altera a soma. Vezes a raiz de 6 sobre 4 menos a raiz de 2 sobre 4. Observe que eu tenho raiz de 6 sobre 4, raiz de 6 sobre 4, raiz de 2 sobre 4, raiz de 2 sobre 4. O produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, raiz de 6 sobre 4 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Então, eu fico com y igual a 4 vezes a raiz de 6 ao quadrado, 6. 4 ao quadrado, 16. Menos a raiz de 2 ao quadrado, 2. 4 ao quadrado, 16. Aqui eu corto, né? A raiz com o expoente e aqui também.
Ou seja, eu terei que y é igual a 4 vezes 6 menos 2, 4 sobre 16. Ou seja, 4 vezes 4, 16, dividido por 16, 1. Como o problema me pede o valor de y ao quadrado será 1 ao quadrado, que será igual a 1. Aqui nós temos de forma bem organizada, para que os alunos possam printar a tela e ter o exercício aí pronto. Todas as transformações, aqui ó, o cosseno de 15 graus transformado no cosseno da diferença, 60 menos 45 graus, e aqui o cosseno de 75 transformado no cosseno de uma soma, 45 mais 30 graus. Aqui o cosseno da diferença, aqui o cosseno da soma. No cosseno da diferença esse sinal é positivo e no cosseno da soma ele é negativo. Aqui os valores dos senos e cossenos desses ângulos notáveis, e aqui os cálculos até chegarmos ao valor de y igual a 1, e portanto y ao quadrado também será igual a 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Se a tangente de θ é igual a 2, então o valor do cosseno de 2θ dividido por 1 mais o seno de θ é... Bom, inicialmente, nós vamos aqui chamar 2θ de x, ou seja, o ângulo θ será igual a x sobre 2. E, portanto, a tangente de θ será igual a tangente de x sobre 2, que será igual a 2. Pessoal, exatamente por isso, nós vamos usar o conceito que vimos na nossa aula teórica sobre a tangente do arco metade. Bom, nós vimos que o cosseno de x é igual a 1 menos a tangente quadrada de x sobre 2 dividido por 1 mais a tangente quadrada de x sobre 2. Observe que nós temos o valor da tangente de x sobre 2, que é igual a 2. E, portanto, nós teremos aqui no numerador 1 menos 2 ao quadrado, a tangente de x sobre 2 ao quadrado, dividido por 1 mais 2 ao quadrado, a tangente de x sobre 2, que é 2 ao quadrado. Ou seja, aqui nós teremos 1 menos 4, menos 3, dividido por 1 mais 4, que é 5. Então, esse é o valor do cosseno de x do cosseno do arco duplo. Observe que aqui ó, nós temos o valor do cosseno do arco duplo, que será exatamente esse valor que nós encontramos aqui. Vimos também que o seno de x é igual a 2 vezes a tangente do arco metade, dividido por 1 mais a tangente quadrada do arco metade. Ou seja, 2 vezes o valor da tangente do arco metade, que é 2, dividido por 1 mais 2 ao quadrado, o valor da tangente do arco metade elevado ao quadrado. E isso será igual a 4 quintos. 2 vezes 2, 4, 1 mais 4, 5. Observe que o seno de x é o seno do arco duplo 2θ, que nós usaremos aqui. Ó. Vamos fazer agora as substituições. Ele quer saber o valor do cosseno do arco duplo dividido por 1 mais o seno do arco duplo. O cosseno do arco duplo nós acabamos de encontrar, menos 3 quintos, dividido por 1, mais o seno do arco duplo que nós também achamos, 4 quintos. Então, nós teremos menos 3 quintos, dividido por 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, 9 quintos. Vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Aqui a gente pode simplificar, isso vai dar 1. Também podemos simplificar aqui nós teremos 1 e aqui 3, ou seja, menos 1/3. O valor do cosseno do arco duplo dividido por 1 mais o seno do arco duplo, sendo dada a tangente de θ igual a 2, é menos 1/3. Como dissemos no slide anterior, vamos fazer 2θ igual a x, e com isso θ x sobre 2, então a tangente de θ será igual a tangente de x sobre 2. Isso eu fiz para poder usar esse valor que ele tinha dado, né, da tangente de θ,
igual a 2. Feito isso, eu estou vendo que eu vou usar a tangente do arco metade. As equações lá na nossa aula teórica, quando falamos da tangente do arco metade, são essas, para o cosseno e para o seno. 1 menos a tangente quadrada do arco metade, dividido por 1 mais a tangente quadrada do arco metade, é o cosseno de x. E o seno de x é 2 vezes a tangente do arco metade, dividido por 1 mais a tangente quadrada do arco metade. A partir daqui, eu substituí os valores, onde a tangente do arco metade, eu coloquei 2. Simplesmente isso. Fazendo esse cálculo aqui para o cosseno, a gente vai achar menos 3 quintos e para o seno 4 quintos. Bastando assim substituir esses valores aqui. O cosseno do arco duplo. Lembrar mais uma vez que o arco duplo é igual a x. Então, quando eu encontrei o cosseno de x, eu encontrei o cosseno do arco duplo. Então, o cosseno do arco duplo, menos 3 quintos, está aqui, dividido por 1, mais o seno do arco duplo, que é o seno de x, 4 quintos. Fazendo o cálculo no denominador, nós encontraremos 9 quintos. Fazendo essa divisão, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, nós vamos obter a fração menos 1/3, conforme a gente fez no slide anterior. De posse agora de todas as informações introdutórias acerca da trigonometria, podemos dar início ao estudo das funções circulares, também conhecidas como funções trigonométricas, dentro desse módulo de resolução de exercícios. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.